Bora lá, pessoal, para mais uma aula aí do segundo ano do ensino médio. Certo? Aguardando aí o pessoal chegar. Vamos lá. Bom dia, professor. Olá. Buenos dias a todos. A conexão tá boa aí, pessoal? Tá me ouvindo? Bem? Oi. Olá, buenos dias. Ah, sim, sim, sim. Buenos dias a todos que estão chegando aí. Bom dia, professor. E aí, tranquilo, Isaac? Viu a gameplay avançada de aço, né, professor? Vi lá, vi sim, vi sim. Esse ouro sai ou não sai, né? Oxi, hoje. Tá bom a play é boa, a play é boa. Tempinho sem jogar, mas depois eu vou voltar também, porque eu tô tendo tempo. Instalei o Wide Rift, eu não gostei muito não do celular, prefiro no PC, velho. No celular é meio complicado mesmo, mas pega o jeito. Eu não achei difícil, eu achei a minha época, acho que também tem um problema de vista, a minha vista fica queimando, chorando sozinho depois que acaba as partidas. Entendeu? Minha vista queimando, né? Ficando velho, a verdade é essa. Não sou player mais como antigamente, não. O tempo passa. Olá, Mirelle também aí, vendo aqui o chat. Bom dia também, buenos dias a todos. Então, é o seguinte. Eu era para ter passado uma atividade na semana passada para vocês e tive uns problemas técnicos aqui com o meu computador, certo? Realmente, tive uns problemas técnicos, foi para o conserto. Então, minhas atividades escaneadas ficam todos nele. Então, eu não passei essa atividade na semana passada devido a esses problemas. Só com o celular, né? É, tempos difíceis. Tempos difíceis. Realmente é muito complicado, porque eu penso, né, como as máquinas, elas cansam, elas morgam. Porque, basicamente, nós professores não damos aula numa escola só, né? Aí ele fica trabalhando aqui no Morona e depois tem outra escola e por aí vai, entendeu? Ele fica basicamente ligado o dia inteiro. Entendeu? São coisas que... o celular tem que comprar até um power bank, né? Um power bank para verificar, né? Um power bank. Porque o celular realmente não aguenta, né? O celular também, mensagem direto. Verifique bem se ele está no a temperatura, né? Está nos aplicativos aí para limpar, fazer limpeza. Né? Nunca mais teve caso celular que explodiu, né? Hoje é mais difícil, né? Por causa das baterias de lítio, né?
as baterias internas são difíceis de explodir, que são de lítio, né? Enfim. Mas como eu falei, agora está tudo normalizado, né? E teremos nossas atividades tranquilamente. Ok? Eu vou passar tudo direitinho para vocês. Para que vocês tenham... a gente não se atrase bastante, certo? Mas eu vou finalizar o assunto, certo? Tem um vídeo, se der para mostrar aqui, para complementar a unidade. Eu não sei se a conexão vai me ajudar. Oi? O senhor já falou as notas? Já as notas, sim. As notas já mandei lá no grupo. Depois eu mando de novo. Qualquer coisa você me chama no privado e eu mando para você, viu? A sua nota. Eu mando no grupo da sala, o Fiel. Ok, certo? Sem problemas. Mandarei. Certo, olha lá. Ok, sem problema. É o seguinte. Deixa eu tentar abrir aqui. A gente estava falando sobre os pronomes indefinidos, certo? São algo relacionado em espanhol com alguns fatores, né? Bem tranquilo. Eu estava mostrando apenas como funciona o cada, né? Ou seja, ele é distributivo, ele vai ter um sentido com os numerais cardinais, certo? Deixa eu tentar ampliar aqui. Pronto, consegui. Vai aparecer para vocês. Pronto, é o seguinte. Quando eu falo dos pronomes indefinidos, cada é um dos bem utilizados, certo? Vamos aparecer para vocês. Deixa eu ver. Pronto, tá aparecendo aí. Pronto. Cada, ele é um indefinido distributivo, ou seja, ele sempre precede substantivos numeráveis no singular ou numerais cardinais. Ou seja, ele vai ter uma função de pronome adjetivo, certo? Ou seja, ele vai dar uma qualificação àquele local. Também com um significado de pronome. Ou seja, quando eu digo hay uma pessoa em cada esquina, ou seja, há uma pessoa em cada esquina, certo? Estou especificando. E há uma pessoa em cada esquina, um significativo, certo? O panadeiro passa a cada 2 dias, né? O padeiro passa a cada 2 dias. Ou seja, ele aparece em forma elíptica, como pronome substantivo, certo? Indicando unidade quando se refere ao valor, peso ou medida. Aqui é fácil, né? Você pergunta quanto custa, né? Quando pode custar o teléfono, né? O teléfono 30 pesetas cada. Ou seja, 30 pesetas cada, certo? Estou exemplificando um valor de algo, certo? C. Também temos umas variações específicas, ó. Cada qual e cada uno, especificando. São pronomes substantivos. Ou seja, cada qual com seus problemas, cada qual com seus problemas. Cada qual com seus problemas. Certo? Outra coisa, quando eu falo, cada um deve lutar por seus sonhos. Cada um deve lutar pelos seus sonhos. Certo? Cada vez mais, e também, né? Forma de comparar, como cada vez mais e cada vez menos. Certo? Cuidado com as pegadinhas aí, com cada vez mais e cada vez menos, certo? Às vezes pode confundir no meio de um texto e você se perder. Certo? Então, quando eu falo, trabalha cada vez mais e recebe cada vez menos. É tenso aqui, né? Trabalha cada vez mais e recebe cada vez menos. É um exemplo, né? Da pessoa trabalhar muito e não ganha nada. E aqui, os pronomes, ó, indefinidos. Mais utilizados, né? Uno, una, algum, alguma, alguna. Você verifica no feminino e o neutro. Nada, certo? Algo. Porque não está especificando, é neutro. Mucho. Também pode ser neutro, mas existe mucho e mucho. Certo? Então, são nomes indefinidos envolve isso. Certo? E aqui temos os definidos, né? Que a gente já estudou no início do ano. O, a, os, as, né? Que é el, la, los, las, né?
Os hombres a mesma coisa, certo? A menina, la chica, o menino é chico, certo? Bem tranquilo aí de se identificar. Um abacaxi, um ananás, tá? E aqui indefinido, onde eu estou especificando exatamente, certo? Pessoal, dúvidas até aí? A gente discutiu Não. esse assunto. A gente discutiu esse assunto, certo? Hoje eu mando, certo? Sem falta. Hoje a máquina está em 100%. Creio eu, né? Que ela não vai me deixar na mão. Certo? Eu vou tentar passar um vídeo aqui rapidinho. Só tentar encaixar aqui. Rapidinho. Pra gente ir para o próximo assunto, certo? Da gente não perder muito tempo. Esse vídeo só vai demonstrar e confirmar as ideias necessárias sobre pronomes indefinidos. É um assunto bem tranquilo de se estudar, certo? É só ter o cuidado necessário com as pegadinhas aí, normalmente, certo? Porque, claro, né? Sempre tem pegadinha em todo o assunto. Interpretação de texto, principalmente, né? Onde eu gosto de colocar. Não só eu, mas muitos colocam também. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Tá um pouco travado. Que a gente tem realmente esses tipos do definidos e indefinidos, certo? Basicamente, os definidos a gente estudou, certo? Durante o tempo, certo? E indefinido ele tem essas similaridades, certo? Deixa eu tentar abrir aqui. Que aqui vou mostrar uma parte dos indefinidos e outra parte dos definidos, certo? Deixa eu tentar. Tá abrindo aí para vocês. Bluetooth mode. Deixa eu tentar conectar aqui. FM mode. Line in mode. Prontinho. Vou tentar aqui rapidinho. Pronto, vai aparecer na tela de vocês agora. Consegui conexão. A ferramenta tinha dado uma travada. Prontinho, agora vai. Se eu fosse escrevê-la no espanhol, eu diria o quê? Aí são os definidos, Eu. certo? Professor, ou el maestro, es alto. Percebam aqui, ó, que o artigo o em português, em espanhol é el. Seria correto dizer lo professor es alto? Seria certo? Não. O lo, ele não é usado com substantivos, certo? A gente vai estudar ele mais para frente, Esse é um artigo neutro que eu mencionei, que a gente vai ter uma videoaula específica para ele. Isso. Então, o artigo masculino singular é ele e não lo. Vamos agora ver os indefinidos. Os indefinidos, que a gente também pode chamar de indeterminantes ou indeterminados, eles também se dividem, eles variam em gênero e número, né, entre masculino, feminino, singular e plural. Os indefinidos, eles são usados quando a gente não conhece aquilo de que se está falando ou quando a gente não quer falar, definir, determinar isso que a gente está falando, certo? A gente não quer mencionar, não quer dizer o que é exatamente, então fica indeterminado. Assim como os definidos, como eu falei, eles são divididos em gênero e número. Vamos ver aqui. O masculino singular, um. Masculino plural, unos. Feminino singular,
una. Feminino, plural, unas. Então, aqui a gente tem, em português, uns, uma, umas. Já no espanhol é unos, una, unas, certo? A gente tem que ter novamente atenção aqui no masculino singular. Por quê? Porque, sem querer, algumas pessoas pensam que o artigo masculino singular em espanhol é uno, mas não é. Uno é o quê? Uno é um jogo, né? Jogo da Grow. Não, Uno também não é um carro. Em espanhol, Uno é o numeral 1, certo? É o numeral. Já... Isso eu já vi em prova, vamos colocar o cuidado. Então precisa ter essa diferença, a gente tem que ter cuidado, certo? Se bem que o numeral 1, ele também pode ser escrito assim, mas aí é uma coisa que a gente vai estudar mais posteriormente. Então, percebam que o masculino singular é e não uno, certo? Bem, gente, essa foi a aula, certo? É importante, além dessas coisas que eu falei, a gente conhecer o seguinte. Existem palavras que são masculinas, mas vão receber... Aliás, desculpa. Existem palavras que são femininas, mas vão receber o artigo masculino. Aí você vai dizer, como assim? Vê só, existe uma regra no espanhol para que, na hora da fala, da gente falar, o som, ele fique mais agradável. E essa regra, que a gente chama de regra de eufonia, diz o seguinte, que palavras femininas, em espanhol se escreve femininas, não femininas, certo? Então, palavras femininas que estiverem no singular e que começarem por A ou então por HA, sendo essas sílabas as mais fortes, a primeira sílaba mais forte, o que é que acontece com essas palavras? Essas palavras, elas não vão poder usar o artigo feminino, mesmo sendo femininas. Então, em vez de usar o lá, e em vez de usar una, eu vou ter que usar no lugar el e un. Como assim? Por exemplo, a palavra água. Água em espanhol não tem acento, ok? Água. Água é uma palavra feminina? Sim. Então, ela encheu esse primeiro requisito. Água está no singular? Está. Água começa com A ou HA, sendo a sílaba mais forte? Sim. Vejam que eu falo água. A é a sílaba mais forte. Então, também preencheu esse requisito. Se a palavra ela for feminina, estiver no singular e começar com A ou HA, ela não vai poder usar lá antes. Então, eu não devo usar lá água. Eu não devo usar una água. Por quê? Porque a gente tem uma vogal forte aqui e outra vogal forte aqui. Aqui é a mesma coisa, uma vogal forte e uma vogal forte. E aí esse A fica muito prolongado. É como se ele fosse falado 2 vezes e termina sendo muito longo. Então ficaria lá água, una água. Então, para evitar isso, eu não devo usar o artigo feminino. Em seu lugar, eu deveria usar el ou então un. El água ou un água. Certo? Então, isso quando as palavras forem femininas, que estiverem no singular e começarem com A ou HA tônicas. Por exemplo, se eu tiver a palavra águas. Águas é feminina? Sim. Águas está no singular? Não. Então, ele não vai ter essa regra. Eu vou usar o artigo feminino normal mesmo, las, porque está no plural. Então, las águas. Veja que não tem problema do A com A. Aqui é um S, aqui é um A. A palavra aberra. Aberra, que significa abelha. Veja só. Aberra é uma palavra feminina? É. Aberra está no singular? Está. Aberra começa com A ou H tônico? Não. Veja. A palavra ela começa com A, mas essa não é a sílaba mais forte. Quando eu vou separar a palavra, eu digo A, B, ra. O B é a sílaba mais forte, não é o A. Então, nesse caso, eu não vou usar essa regra, eu vou usar normalmente os artigos femininos. Lá ou una. Lá, aberra, una, aberra. Percebam que
esse A, ele não é a sílaba mais forte, então não vai haver um problema de duas sílabas fortes aqui, certo? Bem, é isso aí, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar depois. Então, pessoal, como eu disse, certo? Vocês têm que ter atenção às questões, né, chamamos aqui em português de cria, né? É como aquela questão daquela música, né? Tem uma música que especifica, né? Você mijou, você me jogou fora. É a mesma coisa assim no espanhol. Você não fala lágua, né? Fica estranho, né? Mesmo que a palavra seja feminina, na hora que você usar os artigos definidos, indefinidos, os pronomes definidos e indefinidos, você tem que ter total atenção. É verdade, muita gente usa a música para meme, né? Você nunca gostou de, né? Você não cagou, você não gostou de mim, você mijou, você me jogou fora, né? Então, é só um exemplo. Você gosta de usar sempre essa música de exemplo, né? Relação, certo? Do que vocês aplicam aí, certo? Eu disse tudo isso, mas aqui é só umas dicas a mais, certo? Que eu quis passar para vocês aí. Você sabe, né? Com meus slides, eles facilitam, vai facilitar muito a vida de vocês, certo? Eu só quero que fiquem impregnados, né? Como uma palavra bem forte, né? Impregnado. Né? Fique impregnado isso na mente de vocês, né? Eu não quero ver ninguém caindo em pegadinha, né? Por mais que alguém sempre caia, né? Em uma, né? Não cai em todas, né? Se eu botar 5 pegadinhas, cai em uma só, né? Cai em uma só, não cai em todas, né? E essas pegadinhas farão vocês crescerem cada vez mais, né? É onda. Vão devagarzinho que tudo vai esclarecendo aí. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Alguém teve aí sobre a questão dos pronomes? Isso vai ficar 100% claro com a atividade, não tem jeito, certo? Deixa eu olhar aqui o chat, tá? Beleza? Galera, sem dúvida aí. Beleza. Então, o próximo assunto que a gente vai falar é como você vai agir com pretérito imperfeito e os marcadores de passado. O que são marcadores de passado? Primeiramente, marcador de passado é algo que já aconteceu, né? El ano passado, el mês passado. Ou seja, são palavras que vão iniciar, que já está simulando o passado, né? Por exemplo, vou usar um exemplo. Em el mês passado, joguei muito futebol. Em la cancha. Certo? Em el mês passado, joguei muito futebol em la cancha. Ou seja, quando eu falo no mês passado, joguei muito futebol no campo. Certo? Então, são fatores que a gente vai atribuir. Professor. De tempo. Certo? Então, quando eu estou ouvindo, pode dizer? Cadê o slide? O slide tá entrando aí. É porque eu tava no vídeo. Agora entrou o slide aí. Tá aparecendo? Sim, agora sim. Tá. Tomei um susto, achei que tava aparecendo, não. Porque eu tinha botado o vídeo e ia botado o slide, né? Pronto. Então, aqui, né? É como eu falei, ó. Aqui um mapinha mental que eu de botar sempre palavras misturadas, olha. Los miércoles, todas as semanas, frequentemente, é algo que eu faço direto, né? Frequentemente, tudo são marcadores temporais. Certo? Marcador temporal de presente, marcador temporal de passado e marcador temporal de futuro. Sempre vai existir, certo? Antes, los miércoles, cada dia, los lunes, los sábados, los domingos, em Semana Santa, em verano, tudo isso são marcadores temporais. Então, vamos lá para o espanhol, certo? É o seguinte. Los marcadores temporales son palabras o expresiones que usamos a diario para marcar el tiempo en que realizamos nuestras acciones, ou seja, presente, passado e futuro. Como eu disse, né? Marcadores temporais, elas expressam o que usamos no dia a dia, né? Nossas ações, o presente, o passado e o futuro. Então, foquem nisso, certo? Todo texto ele vai exemplificar um tempo, certo? Ele pode tratar atualidade, ele pode tratar dados do passado, dados
dados de um futuro, ou seja, ações que vocês vão ter, certo? Que ações, certo? O foco de vocês é passo a passo, que vocês tenham esse conhecimento, certo? Significativo com o que você vê no texto, certo? Então, vamos lá. É o seguinte. Segundo tópico. Normalmente não nos damos conta desses marcadores. Claro, a gente não está, na verdade, às vezes não dá conta, né? A gente está lendo ali e deixa passar, né? Deixa escapar. Pero, eles estão sempre presentes em nossa comunicação. Seja ele oral ou escrita. Claro, né? A gente fala, pô. Né? Nessa semana aconteceu, né? Nessa semana aconteceu muitas coisas, né? Nessa semana aconteceu várias coisas, né? Ayer, por exemplo, eu estava lendo, né? A notícia lá do rapaz que infelizmente faleceu, né? O cantor, né? De funk, o MC Kevin, ele estava, né? Ayer, o falecimento, estava mostrando algumas coisas, né? Ou seja, ele estava falando ayer ontem, né? Então, ou seja, ele estava especificando que ele tinha morrido dessa causa, né? Que a polícia estava investigando a situação desculpe, a causa da morte dele. A garganta tá com vida própria, meu Deus do céu. Então, ele especificou, né? Que a polícia estava especificando a causa da morte. Ou seja, eu estabeleci que a morte dele foi em um tempo. O texto estava me dizendo isso, né? Foi num período entre o finalzinho da tarde e o início da noite, né? Foi um caso realmente que foi falado, né? Porque eu sempre... É verdade, a garganta tá atacando de novo. Então, são fatos que vocês analisam. Eu gosto de ler muito notícias de fora, né? E essa notícia de MC Kevin estava lá. Aí eu verifiquei, né? Essa questão do marcador temporal, né? Demonstrando, infelizmente, a morte do rapaz, né? Infelizmente, uma morte tensa, né? Tensa demais. Então, são esses fatores, né? Eu estava lendo de forma escrita, né? Mas oralmente a gente fala, né? Semana passada, joguei bola e me contundi. Seja no português, né? São vários exemplos que a gente pode utilizar. Ok. Outro exemplo. Alguns marcadores referentes temporais são muito fáceis de identificar. Ou seja, são muito fáceis de identificar, só você prestar atenção, certo? Pero há outros que não lo são, pois se constrói dentro de um contexto muito característico da língua em questão. Por isso nos cuesta mais identificá-los. E como eu disse, em um texto de Enem, o cara pode botar um marcador temporal bem escondido ali, que é da língua, especificando a língua, e você se perde e não consegue identificar. Por isso, e quando eu digo que você lê, faz uma interpretação textual, você tem que identificar o contexto e o que o autor quer passar. Se você lê por ler e não busca entender, não adianta, você se perde, certo? Então, você tem que analisar o máximo que puder de informações para obter se o texto está falando de atualidade, está falando no passado, está falando no presente, está falando em realizações futuras, certo? Tudo isso cabe ao seu poder interpretativo, ok? A gente tem outros fatores aqui, como ter uma ideia. Então, primeiro, analisaremos algumas palavras que funcionam como marcadores. E depois, na perífrase verbal, levar uma gerúndio e uma expressão de tempo formada por el verbo hacer também exerce a mesma função. Ou seja, vocês vão analisar palavras que são como marcadores, certo? Então, aqui temos algumas palavras empleadas de acordo com o tempo do discurso. Ou seja, vamos ter algumas palavras com o tempo do discurso, que elas estão, certo? Essas palavras são adverbios de tempo que dentro da oração se conviertem em marcadores ou referentes temporais. Ou seja, a gente vai ter algum significativo. Ó. Em que tempo vai estar passando? E aqui a gente já tem os marcadores temporais.
Quando eu falo no presente, ultimamente não consigo sair a passeio. Infelizmente, é o que acontece com todos nós no momento. Ultimamente não consigo sair a passeio. Isso aqui você pode encontrar. Eu posso colocar em um texto falando sobre a pandemia ou não, né? Eu não sei se eu boto, se eu não boto. Aí é futuro, certo? Então, quando eu digo ultimamente não consigo sair a passeio, estou dizendo ultimamente não consigo sair para passear. Fato, né? Estamos presos em casa. É devido a essa pandemia. Então, digamos, ultimamente não consigo sair a passeio. Certo? É algo que está acontecendo no presente, é um fator atual, não é? Então, ultimamente, é algo relacionado ao presente. Outro exemplo. Ahora não puedo hablar. Estou ocupada. Agora não posso falar. Estou ocupada. É algo temporal, é algo do presente. Certo? Estou exemplificando situações. Ok? No passado. Isso aqui foi no presente, certo? Isso aqui foi o que eu falei de MC Kevin, usando ayer, que é né? Ontem. Ayer foi ele cumpleaños de Paula, certo? Ayer foi ele cumpleaños de Paula. Ou seja, ontem foi o aniversário da Paula, certo? É um exemplo. Foi algo que já passou, já aconteceu. Ontem, certo? No passado é mais fácil de identificar. La semana pasada estuve muy ocupada. Por eso no te llamé. Certo? La semana pasada estuve muy ocupada. Por eso no te llamé. Esses fatores específicos, certo? Então, quando eu falo, na semana passada estive muito ocupada, por isso não te liguei, estou falando de um marcador temporal do passado, certo? Tranquilamente. Outro exemplo, no futuro agora é dentro de uns dias, viaja a Cuba. Certo? Dentro de uns dias, viaja a Cuba. Ou seja, dentro de alguns dias, certo? Ou dentro de uns dias, viaja a Cuba. Como diz aqui o exemplo, ó, no futuro. E na próxima semana, tendré um exame muito importante. Certo? Na próxima semana, né? Terei uma prova muito importante. Lembre de exame é prova, certo? Ou seja, a continuação apresentamos outro verbo de tempo que pode aparecer com marcadores ou referentes temporales, certo? Ou seja, advérbio de tempo, eles podem aparecer como marcadores ou referentes de ponto temporal, certo? De acordo com a situação específica. Aqui é tudo alguns marcadores temporais. A noite, à noite ou ontem à noite, certo? Anteayer, né? Anteontem, pronto, tá? Em breve. Depois, mientras temprano, mañana, hoy, alum, todavía, luego, entonces, aún, entretanto. Então, são todos marcadores de tempo, certo? Ou seja, temos aqui também, né? A perífrase verbal é levar, né? Mas gerúndio é usada para informar ou perguntar sobre a duração de uma ação, certo? Então, aqui está no gerúndio, certo? Aqui você está perguntando uma situação de tempo presente, certo? Está perguntando sobre... É nisso que eu digo, certo? São essas referências, ó. Então, quando eu digo, quanto tempo levaste para chegar a tu casa?
Levei uma hora. Quanto tempo você levou para chegar em casa? Certo? Ele basicamente diz, levei uma hora. Ou seja, é um marcador de tempo, né? Quando você utiliza o verbo levar, né? Levar. Certo é que temos outro marcador de tempo. Ó. Quanto tempo levas vivendo nesta casa? Aí ele responde, né? Eu levo vivendo aqui 2 anos. Certo? É nisso que particularidades únicas do texto, certo? Então, toda atenção você tem que ter redobrada aí. Quando eu digo, quanto tempo você vive nessa casa? Eu vivo aqui há 2 anos. Tudo isso é um marcador temporal de tempo, certo? Marcador temporal, seja ela no presente, no passado ou futuro. Oi, Mirelle falou aí, eu tô vendo aqui o chat aqui agora. Não, foi que teve um momento na aula que o senhor tinha desligado a câmera e o microfone. Eu caí, foi? Acho que sim, ou foi aqui ou foi aí. Oxi. Mas você me ouviu ou cortou alguma coisa? Depois deu pra ouvir de boa. Mas se alguma dúvida até aí? Não. Deu pra entender certinho. Conexão são coisas da ferramenta. E mais obrigado por me lembrar. Então, aqui, ó. A gente tem também. Você pode expressar temporalidade com o verbo a ser, ou fazer no português, né? Que é uma quantidade de tempo que não vemos alguém, né? Isso basicamente são fatores. Então, quando eu digo, quando eu vi a Ruan por última vez, há 1 mês que lo he visto, certo? Ou seja, quando você viu o João pela última vez, né? Ou o Ruan mesmo, faz 1 mês que eu vi, certo? Ou seja, quando eu viste, é um marcador temporal, né? Quanto tempo você não vê essa pessoa? Ok? Você não tem todas essas particularidades únicos do texto e todas essas relações, certo? Então, quando eu falo, né, muitas outras coisas, você tem que ter atenção. E temos aqui, ó, existe na língua espanhola formas de marcar tempo nuanciano, certo? Ou seja, além dessas aqui, como, por exemplo, o uso dos tempos verbais. Então, você tem que ter como enriquecer sua comunicação de uma forma ampla. Fatores como significativos, como eu mostro aqui, ó. Como usar corretamente os passados? Então tem um mapa mental que eu deixei específico, certo? Ou seja, se queremos contar informações sobre ações, situações e acontecimentos passados. Oi? Tô ouvindo. Eu acho que tá dando uma queda no Meet do senhor. Porque do nada, do nada a webcam do senhor fecha e o microfone também. Eu achava que era só. Rapaz, Eu também. acho que não tá dando nada disso não, viu? Oxe, do nada ele sai e volta. Aqui. Agora sim. Meu tá toda hora. Oxi. Na aula passada foi a mesma coisa, né? Deve ser a ferramenta. Livra ele, Jesus, livra ele. Deixa eu tentar reabrir. Tentar reabrir meu slide para ver se fica fixo. Às vezes o Meet fica travando mesmo, professor, depois dessa atualização. É que o Meet pegou o corona. Basicamente. Será que tá infectada? Meu Deus. Tá aparecendo os slides aí? Tá sim. Agora? Pronto. Sim. Deixa eu tentar. Vou tentar continuar e qualquer coisa vocês me dão um feedback aí. Deixa eu tentar olhar aqui também. Então, você vai usar o passado para informações que acontecimentos passados. Então a gente tem situações finalizadas em um momento do tempo inacabado. Ou seja, é pretérito perfeito, né?
hoje, essa semana, esse mês, esse século, essa noite, em esta vida, certo? Você vai usar o pretérito perfeito. Hoy he comido cerezas. Essa semana ele ido ao cine. Essa semana eu fui ao cinema, né? Né? Esse ano he viajado muito, certo? Ele estava 3 vezes em Madrid. Ou seja, eu estou especificando nesta vida, né? Ele tem 3 vezes em Madrid. Ele não teve outra vida para ir. Então, eu estou especificando nessa vida, ele tem estado 3 vezes em Madrid. Certo? Então, tudo pretérito perfeito. Situações finalizadas em um momento de tempo acabado. Ayer, anteayer, anoche, hace 2 dias, hace 3 anos, el lunes, tá? Passado, né? A gente em junho, em 2005, el ano passado, certo? Muitas coisas, né? Ayer comi cerezas. Ou seja, ontem comi cerejas, certo? Veja a diferença, ó. Essa semana he ido assim, né? Mas algo que já especificou, ó. Ele viernes foi al cine. Então a gente tem, ele é indefinido, certo? Esse é perfeito. Então, este ano he viajado muito. E aqui já bem algo que já vai. Tempão, né? Em 1999, viajei muito. Então a gente tem vários exemplos. E o imperfeito. Se queremos descobrir atos, ações ou realidades que se repetem ou permanecem um tempo no passado. Tá? Ele foi o que aconteceu, né? Minha abuela era alegre e divertida. Era dar um sinônimo já de que ela faleceu, né? Minha abuela era alegre e divertida. Minha avó era alegre e divertida, né? E aqui uma ação que passou, certo? E que estou fazendo outra, ó. Antes corria por el parque e agora corro por la praia. Antes corria pelo parque, agora corro pela praia, certo? Pela praia. Quando éramos pequenos, vivíamos em uma isla. Ou seja, quando éramos pequenos, vivíamos em uma ilha. Mi pero tinha um olho azul e um olho marrom. Ou seja, chamando de heterocromia, né? Olhos de cores diferentes, né? Mientras me duchava com sono e el teléfono. Ou seja, a gente está especificando ações que se repetem ao decorrer ou que são modificadas. Ok, pessoal? Temos dúvidas? R$100 de dúvidas. Bom saber. Então, pessoal, eu vou tirar a foto de quem está presente aqui, né? Professor, aí, né? Se pegar livros assim de espanhol e treinar a linguagem, tá bom, né? Ah, sim, melhora bastante. É como disse, né? Se tu apenas estuda, tu tem sempre que treinar em atividades que vai melhorando a questão do vocabulário, né? Quando eu entrei na faculdade de espanhol, eu já tinha uma noção, mas não tudo, né? Tive que treinar bastante para ter essa questão de fluência. Problemas? Certo. Mirelle. Tô aqui com o celular. Pegando quem... Vitor, Raíssa e Jonas, né? Ok. Então, sem problemas, certo? Tranquilamente. Ok, pessoal. Alguma dúvida? Então, certo? Hoje eu vou passar a atividade para vocês, certo? Eu vou passar junto com os slides aqui, até o que temos até agora. Certo? E próxima aula corrigiremos aí. E finalizamos esse assunto. Ok? Então é isso, pessoal. As salas próximas estão liberadas, ok? Tamo junto.